Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, extremamente bem-vindos ao Café com Retina, no podcast número 34. Meu Deus do céu, foi um dia desses que a gente começou e já vamos no episódio 34. E hoje eu tô tendo a honra de receber pela primeira vez nesse podcast uma imortal. Ela é Débora Pimentel, um ícone da medicina sergipana, médica e psicanalista com ampla atuação acadêmica e profissional, sendo imortal da Academia Sergipana de Educação e da Academia Sergipana de Medicina. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Graduada e mestre e doutora em Ciências de Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, professora associada nessa instituição, ministrando disciplinas como Ética Médica e Medicina Legal, entre tantos outros atributos desse extenso currículo. Débora, muito prazer de ter você aqui hoje, é uma honra. Você, pra gente, é uma inspiração. Eu lembro de você junto comigo, onde eu era pequenininho ainda, chegando, e a gente junto fazendo parte do núcleo docente estruturante da UNIT, nos primórdios da formação da Faculdade de Medicina da UNIT. E ali você já ensinava com sua tranquilidade, com sua calma. Então, hoje a gente vai falar sobre ansiedade. E eu praticamente vou ficar de paciente aqui, porque eu sou o case da ansiedade em pessoa. Hoje, obviamente, já mais trabalhado, graças a terapias e afins, e vivendo as coisas do dia a dia, a gente vai melhorando. E essa, acho que é a nossa missão de vida aqui é melhorar sempre. Então, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, que é difícil, e que você entendesse que, para mim, de verdade, é uma honra tê-la aqui. Ai, Bruno, eu tô feliz, eu tô honrada, né? Essa forma acolhedora de ser recebida aqui por você. De fato, você lembrou bem que nós já estivemos juntos numa caminhada que foi muito interessante e eu diria até gratificante, que foi Sim. estruturar o curso de medicina da UNIT lá há 14, 15 anos atrás. Faz um tempo E gigante, que né? hoje virou essa universidade tão importante para o Estado, né? Pois é, uma É, referência, né? É uma referência com alunos que se destacam lá fora nas provas de residência. Então, eu tenho orgulho de ter participado daquele momento. Hoje eu não estou mais na UNIT, eu estou apenas na Universidade Federal. E para mim também é muito honroso, até porque eu sou cria daquela casa, fiz meu mestrado e doutorado ali dentro, e estou fazendo a minha carreira acadêmica lá dentro pesquisando saúde mental e ética médica. Então, é uma coisa que eu amo fazer, é ensinar. Eu adoro, adoro, adoro a docência, né? E, vamos que enfim, vamos. vamos que vamos. Então, esse podcast a gente vai falar, como eu já disse, sobre ansiedade, que tem lá uma pitadinha em todos nós, em vocês que estão nos assistindo, em mim, em Débora, em todo mundo tem uma pitadinha de ansiedade. E isso tem sido, sim, potencializado por esse mundo moderno e digital, que embora a palavra-chave seja compartilhamento, muitas vezes a gente está compartilhando, mas não está vivenciando o outro da forma que a gente deveria vivenciar. E isso tem gerado uma série de senões aí no comportamento humano e eu queria muito que a gente debatesse um pouco isso. Primeiro, eu queria que você ilustrasse para a gente, ou trouxesse esse conceito do que é ansiedade e o que, na sua opinião, você enxerga hoje como suas principais causas. Muito bem, né? Às vezes a gente pensa que a ansiedade é o grande vilão, né? O grande inimigo do sujeito. E, na verdade, a ansiedade é um recurso que a gente usa para se salvaguardar. É um sinal de alerta de que algo pode estar nos colocando em risco, em perigo. Então, não é coisa do outro mundo que a gente se assuste quando essa ansiedade chega. Claro que tem a ansiedade que a gente vai considerar normal, esse sinal de pisca-pisca, diante de situações que a gente não conhece, do desconhecido. Mas tem também a ansiedade que pode ser, essa sim, a vilã. Quando a frequência é muito grande, né? Quando ela se cronifica mesmo, quando a gente faz disso um cavalo de Troia e permite que ela invada o nosso cotidiano, de sorte que a gente fique imobilizado, disfuncional, né? Então, a ansiedade pode ser normal quando a gente diz assim: ah, vou lá no café com retina do Bruno, tá me dando um friozinho na barriga. Esse friozinho Do é algo desconhecido. normal, é algo absolutamente normal. Agora, quando isso fica cada vez mais frequente,
cada vez mais intenso, aí a gente tem que se preocupar. Quando esse sinal de alerta, ele não para de piscar, é hora da gente se preocupar. Alguma coisa está errada. E muitas vezes, Bruno, a gente sequer entende o que é que efetivamente está me imobilizando. Às vezes, a gente não consegue nomear esse dispositivo que está nos tirando do sério e que traz, inclusive, sintomas físicos, né? É a taquicardia, é a sudorese, né? São as mãos, as extremidades frias, né? É você, às vezes, ter colite, diarreia, problemas gástricos, de uma maneira geral. As gastrites, né? Esofagite, refluxo. Tem uma série de sintomas. A insônia, quanta coisa física pode nos acometer quando a gente não tem controle sobre a tal da ansiedade. E quando a gente não consegue nomear essa ansiedade, é o programa que eu vou dar entrevista para o Bruno. Nomeei. Isso já me dá uma acalmada. O que eu estou sentindo tem nome. Agora, quando a gente não consegue nomear, e às vezes realmente é inominável, é angústia avassaladora. É o medo da morte. Eu não sei o que eu tenho. Eu estou com uma angústia, uma dor no peito. Não sei dizer o que é isso. Então, esse inonimável é que realmente nos preocupa. Porque é a angústia pura. É a pulsão pura, solta. Quando a gente tem a ideia e o afeto, que eu vou chamar de pulsão, que são dois representantes, né? Ligados um ao outro, é mais fácil de lidar. Porque a gente simboliza, a gente põe na palavra, a gente fala, a angústia reduz. Mas quando a gente não tem uma ideia certa do que é que pode estar me mobilizando, porque a ideia está reprimida, né? Então a pulsão fica livre e avassaladora, porque ela volta com a força total no corpo. Lembra quando a gente não conhece de verdade quem é o inimigo, você não consegue sequer escolher as armas, né? Perfeito. Isso deve ser... E eu acho que é isso que acontece, né? E na sua opinião, qual é a linha limite para você reconhecer que aquela ansiedade deixou de ser só um alerta de um pequeno medo, de algo que te deixa alerta à mudança, ao novo, e passou a ser algo que está te destruindo, né? Que está sendo ruim para você? Então, a princípio, essa linha é muito tênue, né? Até porque você, às vezes, começa a se acostumar com o que não deveria, Sim. né? Normalizando o patológico, né? Não, isso não é nada, isso é bobagem. Vai procrastinando tomada de decisões. Esse é um sinal poderoso de que não é uma simples ansiedade. Procrastinar é um sintoma muito forte, né? Começar a ter insônia. Às vezes você até consegue adormecer, mas no meio da noite acorda e começa a se preocupar, a fazer a agenda do dia seguinte, né? Você começa a ter pensamentos intrusivos mesmo, né? Então, isso é terrível, isso já é um sinal de alerta forte. E quando você joga no corpo, esse sinal é maior ainda. A síndrome do pânico é uma crise de ansiedade em alta dimensão, né? Porque o sujeito não sabe exatamente qual foi o gatilho, só sabe que num determinado momento ele fica imobilizado e angustiado, com medo de morrer. O corpo foge do controle dele, né? Deve ser essa. Pois é, se ele não simboliza, se ele não fala, se ele não consegue identificar esse gatilho, o corpo fala. E isso é preocupante, né? E é por isso que a gente precisa dar um arsenal de instrumentos para que esse sujeito comece a se reorganizar. No início da nossa fala, você falou assim, o que é que da vida moderna pode acelerar, trazer como gatilho? Você falou alguma coisa parecida com isso. Eu acho que nós vivemos num mundo muito acelerado mesmo. E essa aceleração, ela é contra o sistema de equilíbrio do ser humano, né? As redes sociais, elas estão ali jogando ocitocina o tempo inteiro, né? Vai estimulando você o tempo inteiro, impedindo que você descanse sua mente. E você fica viciado naquela coisa. Enxurrada de dopamina o tempo todo. E ocitocina. É impressionante isso. E isso deixa você acesão. E é péssimo porque as pessoas, inclusive, vão dormir com o celular na mão. Não fazem a higiene do sono, né? Então, ficam realmente viciadas. Eu tenho visto, inclusive, crianças viciadas em telas.
o que é muito doloroso também. Eu tenho 2 netos de 3 anos e meio, né? São gêmeos, é um casal. E nós evitamos o máximo as telas para eles, né? E quando liberamos as telas, meia hora que seja liberado de um desenho animado, né, compatível com a idade deles, quando desliga, eles entram em crise, Bruno. Eles ficam desesperados. Eu quero mais, 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 mais. Então, é algo doloroso, porque isso faz parte do cotidiano atual, que da precisa modernidade. Ser enfrentado, né? Precisa ser enfrentado. Eu costumo dizer que a gente critica demais as novas gerações muitas vezes. E eu pergunto às vezes ao crítico, assim, quem é que está criando essa nova geração? Você já parou para pensar nisso? Para pensar nisso? É você que está criando essa nova geração que você está chamando de fraca, tirando onda com ela, chamando de fraca. Porque a minha geração tem mania de fazer isso com os 2000, 90, 2000, 2010. Quem é que está criando? Ou seja, somos nós. Então a gente tem um papel em identificar de que forma a gente pode mudar isso. E o papel é que a gente está sem tempo de qualidade com eles, né? E hoje eu fiz um vídeo sobre isso, da necessidade. Será mesmo que a escola impedir que você bote o celular na escola vai ajudar? Ok, eu até acho que vai. Porque vai melhorar a interação interpessoal. Mas vai resolver tudo se você não para jantar com ele, todo mundo junto na mesa, se você não oferece uma atividade outdoor, se você não sai para brincar porque está cansado. Então é sobre isso, é sobre a gente entender que esse mundo está mudando, mas a gente precisa também voltar a assumir as rédeas da nossa culpa nisso. Né? Perfeito, né? Eu acho que nós somos muito permissivos enquanto pais, né? E a gente está numa fase em que não tínhamos, eu, por exemplo, que tenho 42 anos aí, só de medicina. Nós estamos vivendo um momento do desenvolvimento tecnológico, da internet, nós vimos isso nascer, né? E nós estamos meio no limbo, sem saber se somos efetivamente jurássicos. Eu estou falando nós, mas você está fora desse jogo. Acho que todos. Você está fora. Então, estamos meio no limbo. A nova geração já é uma geração que eu chamo de aperta botão. É uma geração aperta botão. Já nasceram com o dedinho tecnológico, né? Sim. E essa geração, ela tem uma outra dinâmica e uma cognição, uma capacidade cognitiva diferente da nossa, né? E a nossa é mais binária mesmo, é sim ou não, né? Os meninos têm uma outra dinâmica. E como nós não sabemos como nos posicionar, nós acabamos sendo permissivos, inclusive com relação às novas tecnologias. Então, é por isso que a gente vê crianças de 6, 7 anos com um celular na mão, o que é absurdo, né? Absurdo. Até porque você não sabe sequer com quem aquela criança está se conectando e em que nível, né? É uma incógnita. Então, eu acho que os pais são meio irresponsáveis nesses aspectos também. Mas eu gosto muito dessa intervenção que você fez aí sobre a participação efetiva do pai, da mãe, na criação dos filhos, participando de fato. Quando foi em 2005, 2006 mais ou menos, eu fiz uma pesquisa sobre a saúde dos profissionais de saúde, a saúde mental dos profissionais de saúde. E eu descobri naquela ocasião algo que não deve ter mudado ao longo desses 20 anos. Que os pais não sabiam o nome dos principais amigos dos seus filhos. Eu perguntei, você sabe o nome do melhor amigo do seu filho? Incrível. Não sei. Você sabe qual é a disciplina que seu filho mais se identifica na escola? Não. Sabe qual é a disciplina que ele tem mais dificuldades na escola? Não. O último jogo de futebol do seu filho, você conseguiu ir? Não, eu estava operando. Né? Coisas do gênero. Então, há uma omissão. Os pais, muitas vezes, na realidade, nos momentos atuais, pensam que basta ser provedor. Eu dou tudo ao meu filho que eu não tive. Né? E esse tudo é de cunho material. E o essencial, que é a sua presença, a sua dedicação, partilhar a mesa, como você bem lembrou, fazer as refeições juntos, isso ficou perdido. Né? E as pessoas ficam todas ao redor da mesa. Quando estão ao redor da mesa, cada um no seu mundinho, no seu celular. Né? Eu fico, às vezes, Bruno, observando os casais nos restaurantes. Tenho essa mania.
E eu fico assustada. Eu também sou assim. Parece uma parabólica. Eu fico ali. Aí a Andresa me para de tomar conta da vida do povo. Eu falei, não, amor, eu acho que é antropológico. Porque Mais ou menos por aí. E é assustador, né? É assustador, porque eles não se conectam. Então, apesar da gente viver num mundo, entre aspas, conectado, há um isolamento social muito grande, né? As pessoas não se vinculam efetivamente umas com as outras. E é por isso que as relações são tão superficiais, os casamentos são tão efêmeros, e por aí vai, né? Então, nós temos efetivamente... É uma geração mais líquida, né? Ela se líquida, dissolve né? rapidinho. Zero paciência para resiliência, assim, passou longe, né? Resignação também é uma dificuldade, né? São coisas que eles não aprenderam a conviver bem, né? Mas nós também. Eles não são eles, somos nós. É aquela história da culpa, né? Também, né? A gente está criando isso a esses também, e nós também não trabalhamos talvez o suficiente em nós. Os nossos monstrinhos internos, né? A gente tem que exorcizar muita coisa para poder ser melhor pai, melhor mãe, melhor companheiro. Essa coisa da conexão, eu acho assim super importante, porque para haver conexão a gente precisa ter aceitação do outro, né? Aceitação da diferença. E é muito difícil aceitar a diferença. Isso requer uma maturidade muito grande, porque ninguém muda ninguém. Sim. Ninguém consegue transformar ninguém. É mais fácil você se transformar e, com isso, a relação melhorar, porque você percebe os seus limites e você percebe até onde você pode arcar, apostar, né, investir em determinada coisa. E às vezes o que te incomoda no outro, o problema às vezes é seu. Totalmente seu, né? Ninguém aguenta os iguais. Pois é. É intolerável. Mas né? às vezes você quer massacrar o suposto defeito do outro, quando na verdade você que tem que avaliar a sua interpretação sobre ele, né? A sua projeção. Aceitar, exatamente. Né? É muito difícil, né? Então, as convivências, elas são dolorosas por isso. E por isso mesmo que são cada vez mais curtas, líquidas, como você chamou. Sim. Né? Eu queria lhe perguntar o seguinte. Qual é o limite? A gente meio que mencionou, mas qual é o limite entre a ansiedade como um alerta de perigo, como a gente comentou, né? E como uma fonte de sofrimento? Como é que o indivíduo entende que ele precisa... que aquilo ali não é só um acaso, e sim aquilo ali é uma fonte de verdade de sofrimento que ele precisa buscar ajuda? Então, esse limite, como eu te disse, ele é tênue, né? Até que o sujeito possa, talvez até perecer, né? Se ele não tiver uma iniciativa de buscar ajuda. Porque ele começa, na verdade, a sentir isso no corpo. A ansiedade, ela pode levar a uma hipertensão, a ansiedade pode levar a um infarto, pode levar a problemas gastrointestinais, né? A uma gastrite. E gastrite mata, viu, gente? Quando ela sangra, mata. Então, a gente tem que ter cuidado para... Hoje, fatores emocionais são pilares da saúde cardiovascular, né? Sim, verdade, né? E essas questões psicossomáticas, elas acabam sendo muito fortes, principalmente em crises de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, o burnout, né? O burnout hoje é uma tônica comum, porque nós vivemos um mundo em que as pessoas são muito cobradas profissionalmente e elas não só são exigidas pelo outro, mas são exigidas pelo social, por aquilo do imaginário social. Eu tenho que corresponder às expectativas do meu chefe, da minha família, né? A competitividade que é enorme. Eu fico, inclusive, preocupada, Bruno, com os novos médicos, os jovens que estão chegando no mercado de trabalho. É muito difícil, porque no imaginário social eles têm que ser ricos e famosos, né? E isso não é bem assim. Eu não conheço nenhum médico rico e famoso a não ser Bruno, né? Fora esse, eu não conheço ninguém. Então, é difícil o sujeito imaginar que vai entrar no mercado de trabalho e já vai conquistar o carro 0 quilômetro, a casa, a viagem para Paris. Não passa de mágica. Não passa de mágica. Sem plantar nada. E aí ele descobre que tem que enfrentar plantões, que tem que ficar, né, às vezes 24, 36 horas dedicados àquilo ali. Os plantões são terríveis, porque a abstinência do sono leva a déficit cognitivo,
o raciocínio fica mais lento. Se ele fizer cirurgia, ele vai ter tremor fino, ele vai ter uma série de comprometimentos físicos por conta da abstinência do sono. E tudo isso para conquistar esse lugar ao sol, esse lugar imaginário, né? Então, eu me preocupo muito com os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. E agora temos mais um agravante. Agora eles vão ter que passar pela prova tipo OAB lá no CFM para poder validar o diploma. Não basta agora a universidade dar o diploma de graduado. Ele tem que fazer uma prova de certificação. É a grande novidade dessa semana, que deve estar deixando os meninos aí de cabelo em pé. E por que eu te perguntei isso? Porque durante a pandemia, que eu acho que foi um fator expoente nessa coisa da manifestação da ansiedade, eu descobri que a minha ansiedade deixou de ser uma característicazinha de um indivíduo autopreservação como eu, que roía uma unha, estava preocupado com o novo e tal, mas estava tudo sob controle. E eu comecei a sentir um desconforto, uma Físico. irritação com o meu cotidiano, com coisas que outrora eu amava fazer, né? Então eu estava atendendo, pensando em acabar para ir para academia. Quando eu estava na academia, eu queria que acabasse a academia, porque eu tinha que chegar em casa e ficar com os meninos. E eu estava lá e às vezes estava no celular. E aquilo começou a me mostrar que existia não só mais aquela ansiedade, mas um sofrimento me roubando o prazer do agora. Então eu acho que esse para mim foi um sinal importante dessa transição da ansiedade Normal para patológica. alerta para aquela, olha, tá, uma coisa tá sinistra aí. Então, eu acho que a pandemia foi um divisor de águas, né, para muita gente. Inclusive para mim, viu? Eu dei uma virada de chave enorme, vou até lhe contar isso também. Mas vamos falar do seu case. Vamos. Então, foi um momento crucial na vida das pessoas, Bruno. Porque era um momento de vida ou morte, onde você não sabia se você ia sobreviver, você não sabia se as pessoas que você amava iriam sobreviver. Zero controle sobre o futuro. Né? Zero controle sobre o futuro. Nós não sabíamos quando é que aquele pesadelo iria acabar. Nós tínhamos dirigentes, né, no país, na ocasião, que desqualificava a ciência, a vacina, que na verdade foi quem salvou muitas vidas naquele período. Então, tudo isso era uma incógnita. Tudo isso era assustador, né? Não sei se vou sobreviver. E de certa forma esboçaram desconstruir até a ciência, né? Porque Com até ela certeza, se titubeou, né? E muitos médicos entraram nesse jogo também, né? O próprio Conselho Federal de Medicina entrou nesse jogo. Mas vamos deixar a parte ideológica de lado, né? Então, com relação a isso, essa incerteza de futuro é exatamente o maior sintoma, chamemos assim, da ansiedade. É você ficar com medo do futuro, é você fazer projeção e não conseguir ver luz no fim do túnel, é você não saber se vai ter amanhã, se você vai sobreviver, a ideia de ruína, o desemprego batendo a porta. Olha quanta coisa a pandemia trouxe. Baseado nisso, a gente seria capaz de inferir que os controladores têm mais predisposição a serem ansiosos? Com certeza, né? Quanto mais controlador, quanto mais perfeccionista, quanto mais exigente consigo e com o outro, mais sofre, né? Mais sofre. E num momento como aquele, a gente não sabia exatamente que rumos tomar. E é por isso que fica também uma coisa meio esquisita, né? Entre procrastinar a atividade que você tem que fazer ou acelerar para ver se você ganhava tempo com a outra que poderia lhe dar mais prazer. Então, ficou um paradoxo. Eu não sei se eu avanço e continuo fazendo isso que anteriormente me dava tanto prazer, ou se eu corro para fazer a próxima coisa, porque eu não sei quando é que eu vou ter outra oportunidade de fazer isso, né? Então, isso geralmente gera uma confusão mental que deixa o sujeito atordoado e sem saber, inclusive, como se posicionar. É uma confusão mental mesmo, né? Isso gera muito sofrimento, isso gera muita dor. Reconhecer que está no limite, isso é mágico. E reconhecer que está no limite impõe determinadas questões, inclusive um não, um ponto de basta.
né? É muito difícil você dizer não. Até porque a gente gosta de agradar as pessoas, né? De servi-las, de ser visto como bonzinho, como perfeito, como encantador, como sedutor. Então a gente se desdobra para servir, né? No sentido de ser amado, claro, sempre assim, né? E num determinado momento, você tem que aprender que você tem que dar um limite, porque senão você não vai ter mais o que dar para o outro. Você tem que poupar um pouco de energia para você mesmo, né? E Eu postei sobre isso. Você é um copo e que precisa saber quanto cabe em você, senão você transborda. Pois é. Né? E é difícil realmente essa percepção. Eu confesso que eu nunca tive muita dificuldade de dizer não. Eu não sou um fofo, né? Eu tenho uma necessidade de validação. Até porque você é controlador. Eu tenho uma necessidade de validação, mas eu sei dizer não. E aí eu fico nesse limbo, né? Entre o cara que quer a validação, mas também ele não quer se doar por inteiro em nome do outro. Eu sempre procuro me botar meu cuidado, meu autocuidado em primeiro lugar. Isso é uma coisa que eu me condiciono. Às vezes exagero, às vezes recuo, mas eu não senti nessa dificuldade de dizer não o meu problema. Mas eu senti uma desconexão, uma incapacidade de me conectar com o prazer do agora, que foi avassaladora, né? Assim, como se nada naquele momento estivesse bem. Só o de amanhã, ou daqui a 1 hora. E aí eu chegava lá e também não estava legal. Uma sensação de busca, né? vazio quando você chegava lá. Me lembrava até uma frase que eu vou citar mais pra frente. E aí eu lhe pergunto, uma sinuca, você acha que a ansiedade é uma escolha ou é uma condição imposta pelo meio que você vive? Eu não sei se a gente pode dizer que é uma escolha. No primeiro momento, não. O primeiro momento é algum gatilho que chega e atrapalha você nas tomadas de decisões, no seu sentimento de estar perdido, atordoado e assustado com o que pode vir. Já no segundo momento, eu acho que é diferente, né? Porque num segundo momento você tem a possibilidade de buscar ajuda. E quando você não busca essa ajuda, aí a sua ansiedade foi uma escolha sua, manter-se nesse lugar, né? E para sair disso, eu acho que a gente precisa de uma série de artifícios, né? Primeiro, a coragem de dizer, opa, tem algo errado, eu vou buscar uma ajuda terapêutica, vou buscar uma ajuda psiquiátrica, vou procurar o colega. E os médicos têm uma dificuldade de buscar outros profissionais de saúde, até porque se sentem superiores, deuses, né? Alguns têm certeza. Eu soube que os neurologistas eles têm certeza que são, né? Mas a gente ama vocês, tá? Com certeza, né? Então, eu acho que nesse momento em que a gente percebe a necessidade de buscar o colega, apostar que o colega tem um conhecimento que pode lhe favorecer, isso já é algo fantástico, em vez de se automedicar, porque médico adora automedicação, inclusive dos psiquiatras, né? Inclusive os benzodiazepínicos, os antidepressivos. Médico gosta de lançar mão desses arsenais, mesmo desconhecendo a farmacologia. Então, buscar ajuda, passo número 1. Maravilhoso. Buscar uma terapia, fantástico. Psiquiatria, fantástico. Mas existem outros pilares que, para mim, são fundamentais e não são negociados lá dentro do meu consultório. Eu vou lhe prescrever, você vai fazer sua psicoterapia, mas você precisa fazer atividade física, ou seja, mudança de estilo de vida. Isso é fundamental, né? Sem mudança de estilo de vida, não há saúde mental. Você precisa ter uma nutrição adequada. Eu acho que sem isso também você acaba comprometendo, né, o seu organismo como um todo, e você precisa se reequilibrar de uma maneira geral. Ou seja, Bruno, a gente precisa ver o sujeito como um todo. Não é só a cabeça, não é só a mente, né? A gente precisa ver o sujeito em vários aspectos, inclusive dentro de casa, inclusive com o próprio trabalho, a relação que ele estabelece dentro de casa e dentro da laboral, né? Eu concordo plenamente com você. E assim, a ideia que eu tinha
que eu tenho, né, é que inicialmente a ansiedade para mim foi algo imposto. Eu vim um pouco controlador, um pouco perfeccionista, faz parte do meu traço de personalidade. A partir do momento que eu reconheci que isso estava me fazendo mal, eu busquei ajuda. Não, é mais uma coisa do outro, de fora. E foi no autoconhecimento Perfeito. que eu entendi que aí sim a ansiedade passa a ser uma escolha. Perfeito, é esse meu pensamento. No primeiro momento, a coisa chega, é um gatilho que vem e desarruma você. Mas a partir do momento que você não busca ajuda e você reconhece que algo está errado, eu acho que de uma certa forma é uma escolha. Você decidiu viver assim, por risco e conta própria. E é um risco mesmo, né? Porque o sofrimento é muito grande. É. Então, perder o prazer de fazer o que você supostamente deveria amar fazer é um sofrimento eterno, eu diria, né? Porque você não vai parar de fazer aquilo ali ou vai viver doente para sempre, né? Mas as pessoas têm uma resistência em buscar ajuda, né? É muito difícil mudar. Ainda existe muita resistência à Muita. psicanálise, à psicoterapia. Total, total. E existe uma psicofobia, Bruno. Existe uma psicofobia. Inclusive dos próprios profissionais de saúde. Que às vezes, em vez de encaminhar para alguém que vá prescrever, para um psiquiatra, encaminha para o neurologista. Porque o neurologista, em tese, não vai chocar o paciente na hora que eu fizer a indicação. E eu suponho que vai ser melhor absorvido, até porque pelo imaginário do paciente, neurologia trata dos nervos, eu estou doente dos nervos. Vai por aí, né? Imaginário. É, sensacional. Bem, e aí eu vou falar um pouco sobre causa e efeito, né? Alguns tópicos a gente já citou, mas talvez possa trabalhar um pouquinho mais. Você acha que essa sociedade moderna que a gente vive hoje, ela alimenta mais a ansiedade ou ela já virou um reflexo da própria ansiedade mesmo? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? A modernidade, ela é geradora de ansiedade, ela é geradora de estresse, né? E o sujeito joga bastante cortisol aí no corpo o tempo inteiro. E é claro que isso faz com que isso vire uma bola de neve. Eu sou ou estou ansioso por alguma razão, pelas pressões do social, inclusive. Isso faz com que a minha ansiedade ela seja potencializada. Quanto mais potencializada, mais dor eu sinto. E eu vou ter essas dores no corpo e na alma, inclusive a questão da obesidade, né? Existem muitos trabalhos que mostram que quando o sujeito é obeso, ele tem depressão e ansiedade. Quando tem ansiedade e depressão, acaba ficando obeso. A compulsão alimentar está aí, é uma forma, uma válvula de escape para esse sujeito, né? E assalta a geladeira, torna-se viciado em alguma outra coisa, é o cigarro, alguma outra substância, ou então jogos eletrônicos, que é uma febre que é extremamente adoecedora, as compras compulsivas, tudo isso estão nesse espectro da ansiedade, né? E que realmente o mundo moderno favorece. E é preciso que a gente trabalhe essas questões e fale abertamente dessas questões. Estou achando maravilhoso que a gente possa bater papo sobre isso, porque é uma forma de desmistificar, né? E que ninguém precisa ficar tenso achando que chegou no fim do mundo e que a vida não tem saída. A ansiedade tem saída, sim, né? E isso é uma característica, né? Isso não é uma taxação de que você é um maluco ou que você é uma pessoa que não tem controle sobre si. É uma característica que você precisa reconhecer, buscar ajuda e trabalhar. Pois é, que coisa boa que você está trazendo aí. Veja, existe realmente no imaginário social esse preconceito de que psiquiatria, psicanálise, psicoterapias de uma maneira geral são para pessoas loucas, Exatamente. né? E se a gente não quebra esse paradoxo, né? Se as pessoas não percebem que isso não faz sentido, elas vão continuar sem buscar ajuda, com medo do julgamento de terceiros, né? E as redes sociais, elas são terríveis para fazerem julgamentos. Hoje, como é que a gente diz? O sujeito pode ser cancelado, né? E esse medo de não agradar, de, né, se opor aos padrões vigentes,
Isso faz com que o sujeito sofra mais ainda, né? E eu acho que hoje a tecnologia causa a tempestade perfeita para o ansioso, né? Porque você é ansioso, então você não tem uma conexão real com aquela pessoa, mas você posta e você tá o tempo todo esperando a resposta de qual foi a validação daquela sua opinião. E aí você começa a tomar conta da vida do povo, opinar como um grande mestre em todos os assuntos que você não faz a menor ideia, e ainda assim fica esperando que se junte um time a seu favor que seja maior que o time que está contra. E assim, tudo isso num mundo virtual onde as relações interpessoais inexistem, né? Na verdade, você finge que aquela pessoa ali é seu amigo, mas você encontra na rua e sequer reconhece, né? Então, é preciso que a gente volte a ter controle um pouco sobre as rédeas da nossa interação com o mundo digital. Ele está aí, ele veio para ajudar. Mas se você deixar, a diferença do remédio pro veneno sempre vai ser a dose. Uhum. Né? E eu acho que esse controle que a gente tem que ter nisso. Não sei se você concorda, né? Certamente, né? É muito difícil hoje, no contemporâneo. Você fica o tempo inteiro, como você pôs, querendo que o outro lhe diga amém, concorde com você, concorde com suas ideias, validá-las, como você disse, né? E isso gera sofrimento. Então, o nome disso é narcisismo. E a gente tem que tratar o narcisismo das pessoas. Existe também um limite, também tênue, entre o narcisismo normal, que a gente precisa se gostar, a gente precisa se amar, a gente precisa acreditar no nosso potencial, e o narcisismo patológico, que é aquele sujeito que se acha superior a qualquer um. Prepotente, abusivo. Prepotente, abusivo e que impõe o seu desejo, impõe a sua vontade, né? E que muitas vezes faz com que as relações tornem-se tóxicas, né? Sim. E o assédio está aí, enfim. Então é um limite e a internet é um lugar incrível para desenvolver narcisismo, né? Não, sem dúvida. Não é uma armadilha, né? Praticamente, para quem está predisposto. Agora, você acha que a ansiedade, de certa forma, ela afeta a nossa percepção da realidade, do que é de verdade real, ou seja, interferindo nas nossas escolhas para fazer parte de determinada tribo onde a sua validação vai ser maior e aquilo ali te deixa ansioso de saber se você está sendo aceito ou não? Não é apenas a ansiedade, né? É a ansiedade e certamente a personalidade daquele sujeito, né? Então é um conjunto de coisas. Só a ansiedade ela não seria capaz de fazer isso, porque você estaria tão preocupado com o futuro, tão preocupado com as incertezas do amanhã, com as ideias de ruína que podem advir, que você não vai ficar muito preocupado com o julgamento alheio naquele momento. Eu acho que você está mais preocupado com você mesmo, né? Agora, se a gente junta isso tudo num pacote, em que esse sujeito tem outro tipo de transtorno, então o prato está feito. E aí ele realmente vai começar a tentar, inclusive, manipular as pessoas no seu entorno. Então eu diria que não é a ansiedade o vilão, né? Mas talvez a estrutura do sujeito, o transtorno de personalidade daquele sujeito, né? Bom, perfeito. Eu queria que a gente começasse agora a falar, na nossa entrevista, um pouquinho sobre os antídotos para todo esse processo. A gente já falou um pouco da psicanálise, da necessidade de você procurar uma terapia, muitas vezes até se tratar um pouco para dormir melhor, para fazer atividade física, para se sentir melhor, né? Procurar na vida real uma conexão com o agora, com a meditação, com se escutar, toda essa coisa faz parte, né? Mas eu separei aqui de forma para a gente tornar a coisa um pouco dinâmica, coisas que me ajudaram, né? Eu sou um cara muito apaixonado por filosofia, por estudar um pouquinho. Eu sou um cara muito prático, então algumas coisas não só batem com a minha forma de enxergar a vida, como me ajudaram a ressignificar algumas coisas e pensar de uma forma diferente. Então eu vou citar algumas frases para você que eu gosto, que me ajudaram, para a gente comentar um pouco sobre a interferência disso nesse processo de antídoto contra a ansiedade. A primeira delas é uma frase de Sartre que diz o seguinte: o homem nada mais é do que o que ele faz de si mesmo, né? Sobre o papel
de nossas escolhas, e você já citou algumas delas, né? Algumas vezes a sua fuga para momentos de ansiedade é, sei lá, escolher um vício, ou seja, o vício em uma droga ou no álcool. Eu queria que você comentasse um pouco essa frase, porque as escolhas são muito importantes nas nossas vidas, né? E a gente vive fazendo escolhas. A vida é feita de escolhas, né? E se você não souber trilhar alguns caminhos, é possível que você se perca no meio disso, né? Então, não é bastante apenas fazer uma escolha, mas arcar com Com as isso. consequências dela. Arcar, né? Então, eu acho que, por exemplo, a psicanálise, ela lhe dá essa ferramenta. Porque muitas vezes você não sabe exatamente o que você quer. Você até sabe o que não quer. Mas o que você quer, o que você deseja, às vezes você tem dificuldade de reconhecer. Então é importante que num processo de autoconhecimento, você perceba aquilo que efetivamente pode lhe fazer feliz, que pode lhe subjetivar como sujeito, e assuma o risco e o preço dessa escolha. Porque é uma incógnita o que vai advir daí. Mas certamente lhe fará um homem melhor. Né? Até porque foi uma decisão sua. Você é dono do seu destino. E isso tem um peso muito grande. E se ela for ruim, você vai crescer nela. Se ela for boa, você vai ter feito a coisa certa. Perfeito. De toda forma, você ganha, Você a ganha. depender da sua ressignificação da coisa. É um jogo de ganha-ganha. Perfeito. Né? Outra frase que eu gosto bastante, né, que eu acho que é de Schopenhauer, que ele diz o seguinte: o desejo, né, ele é a natureza dele é a dor, né, e que portanto não teria a felicidade plena, porque ela sempre vai esbarrar no novo desejo. E aí vai ser um novo desejo ou vazio completo. Uhum. Né? Sobre essa incapacidade de nós ansiosos, né, melhorados, curados ou não, temos de se conectar com as coisas simples do agora, né? O que você acha? Você acha que... Então, Freud também trata disso, né? Freud fala de desejo. E que o desejo, ele é impossível de ser realizado. Né? Aliás, é impossível de ser satisfeito, desculpe. O desejo é impossível de ser satisfeito. No máximo, você realiza. Então, você realiza o desejo da casa própria, o desejo de ter um podcast, Café com Retina, top. Adorei estar aqui, obrigada. Eu Então, que agradeço. Você realiza desejos, mas toda vez que você realiza o desejo, você descobre que não era bem aquilo. Era um algo mais. E esse algo mais não tem nome. E você sai em busca dessa outra coisa que pode lhe preencher, que pode lhe dar satisfação. Mas, enfim, o desejo vai ser insatisfeito sempre. Essa é a natureza humana. Né? E é por isso que a gente sofre tanto. Porque a gente não sabe o que quer. A gente sabe que tem um vazio que E precisa quando a ser gente preenchido. acha alguma coisa, a gente procura outra. Você fica Lógico, vazio de novo. lógico. Você nunca vai preencher esse vazio. Né? Esse vazio é parte da natureza humana. Graças a Deus. Mesmo com treinamento? Mesmo com treinamento. Porque se a gente satisfaz o desejo, Bruno, a gente morre. É o fim. Né? Então, que bom que a gente pode deslizar esse desejo e buscar cada vez mais coisas que nos realizem. Coisas saudáveis, naturalmente. Né? E isso vão nos subjetivando, dizendo quem somos nós. Então tem que encarar isso com uma felicidade de sempre poder se reinventar. Maravilhoso. E não com sentir vazio por ter insatisfeito, né? Perfeito, eu acho que essa sua conclusão é maravilhosa. E aí, por falar em ressignificação, eu ia lhe dizer lá atrás e esqueci. Na pandemia, eu também andei pensando muito. Foi uma virada de chave também para mim, né? Porque eu tenho 42 anos de medicina, 35 de psicanálise, e, de repente, eu descobri na pandemia a médica que existia dentro de mim e que estava meio adormecida, porque só a psicanalista estava atenta às coisas. Na pandemia eu descobri que as pessoas elas não queriam apenas falar da sua dor psíquica. Elas tinham dores físicas. Elas queriam ser acolhidas de uma outra forma. E como psicanalista, eu poderia ouvi-las com mais sensibilidade do que qualquer outro, entre aspas, profissional, né? Porque eu estava acostumada à escuta mais dedicada, digamos assim, mas também eu poderia atendê-las de uma outra forma, de uma forma mais integrada, né?
nas suas dores. Então, foi quando eu comecei, inclusive, a medicar mais, porque eu descobri que não bastava a palavra. É claro que a palavra salva. Pastores dizem isso, poetas dizem isso, psicanalistas dizem isso, Freud já dizia isso. Salva e destrói também. Também, lógico, a palavra tem um poder absurdo, né? Inclusive palavra de pai. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz para os nossos filhos, né? Já Então, entendi o recado. ok, tá dado. Então, e aí eu descobri que eu precisava oferecer mais para o meu paciente. Eu precisava voltar a ser a médica, né? E fazer uma medicina mais integrada. Cuidar do meu paciente como um todo. Ver os aspectos, né, psíquicos, ver os aspectos espirituais, ver os aspectos físicos, as dores físicas também, né, ver o estilo de vida desse sujeito, tentar fazer com que ele se reinventasse. Então, eu diria assim que eu me tornei uma profissional melhor a partir da pandemia, com essa virada de chave. Eu precisei resgatar a médica, né, outra vez. Para mim foi o gatilho para buscar voltar a ser um cara centrado e que tinha prazer naquele dia a dia que tanto fez parte e é a essência da minha vida. Self-talm, é a família, é o bem-estar, é o que eu amo fazer e de repente me vi desconectado. Valorizar as coisas pequenas, né? As coisas do dia a dia. E que é mais ou menos essa frase, né? Tentar se conectar mais com o agora e com as coisas simples, né? Porque às vezes o sonho tá sempre no mirabolante e ele chega e você quer mais. Dá um vazio. E não ter estado. Massa. Bom, a outra frase tem muito a ver com outra característica minha e que eu tenho certeza que tem um papel na ansiedade de todos aqueles que passam por isso, que é essa necessidade de agradar, de validação do outro, né? De se moldar ao outro. Tem uma frase bacana que diz o seguinte, que o homem é o único ser vivo que se recusa a aceitar ser quem é. Já ouviu essa frase? Não? Não conheço. De quem é? Eu li, acho que Camus é um texto. Ah. E me fez pensar demais nisso, né? Porque lendo, nessas diversas coisas que eu venho lendo, me chamou a atenção, né? Porque é engraçado isso. Essa aceitação do ser humano sobre si mesmo dificulta ele até procurar ajuda. Veja, Bruno, o ser humano é o único animal que, para sobreviver, precisa do outro. Outros animaizinhos nascem e já saem correndo, né? E o ser humano precisa ser amamentado, aquecido, cuidado, né? Para que possa sobreviver. Ele nasce completamente desvalido, né? Totalmente desagregado, desvalido, desprotegido, todos os 10 que você puder achar aí. E ele tem uma dependência gigante do outro. Ou seja, ele já nasce em dívida com alguém. Já nasce em dívida, né? E ele precisa do outro para sobreviver. Além de precisar do outro para sobreviver, ele precisa do outro como modelo, né? Então, são os modelos parentais, de um lado ou do outro. E é muito difícil, e só num determinado momento, lá talvez pelo, 9º, 10º mês de vida, é que o sujeito consegue se reconhecer como indivíduo fora da mamãe. E ele se reconhece como? No olhar de mamãe, né? Lacan, um psicanalista francês, ele disse que é a fase do espelho, onde a criança se olha no espelho, cruza o olhar dele com o olhar da mãe que está aqui atrás, e ao cruzar o olhar da mãe, ele percebe que ele não é parte da mãe. Mamãe e eu. Somos dois, né? A partir daí, o sujeito permanece com essa dependência do outro e do olhar do outro. É o olhar do outro que constitui o sujeito, né? A gente precisa desse outro. E se perceber sozinho, autônomo, independente e capaz de administrar a própria vida sem o olhar do outro, é algo extremamente difícil. Então é por isso que o ser humano ele vai se sentir sempre incompleto. Eu falei de Lacan um pouco, vou repeti-lo novamente. Lacan tem uma frase que diz, não existe relação sexual. O que é que ele quis dizer com isso? Que não existe completude.
Ninguém consegue se completar sozinho e o outro tampouco vai tamponar a nossa falta, né? A gente vai sempre precisar do olhar do outro, da validação do outro, para que a gente se perceba e se constitua. Como a gente não consegue isso, a gente acaba sofrendo também, o que leva a quadros narcísicos, o que leva a crises de ansiedade, de depressão, muitas vezes, por dificuldade de assumir as suas limitações, né? É mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. A outra coisa que me norteou bastante foram alguns pensamentos estoicos para tentar lidar um pouco melhor com essas questões, né? A primeira delas é sempre tentar encarar um determinado desafio na sua vida, sempre olhando pelo plano inverso, ou seja, você ser capaz de se colocar no lugar do outro que está vivendo aquela situação com você, ou dentro daquela situação saber olhar o lado bom, o lado ruim e o lado indiferente do que pode acontecer. E não é se martirizar por isso que vai acontecer, mas simplesmente estar preparado para qualquer uma das hipóteses. E que isso, de certa forma, acalma. É necessário um nível de maturidade e de autoconhecimento grande para você ter essa capacidade de enxergar todas as possibilidades de algo que ainda vai acontecer para você. Mas é uma coisa que, de certa forma, eu não sei se eu consigo pôr em prática, mas ler sobre isso. E eu me lembro do meu pensamento, sempre que eu tinha uma situação de encruzilhada, eu me lembro que eu fazia isso comigo mesmo, né? O plano A, se acontecer, é bom por isso. O plano B é ruim por aquilo. O plano C é indiferente. Eu vou ter determinadas saídas para cada coisa. Parece mais fácil na teoria que na prática, mas foi uma coisa que me acalmou, né? Você ter sempre essa capacidade de tentar entender que você pode ser vítima do acaso e você não tem condições de lidar com variáveis não controláveis e que isso só te gera angústia. Então, essa leitura me fez ver que você não precisa estar preocupado o tempo todo com o acaso. Claro, quanto menos você desafia o destino, melhor, menos chance do acaso acontecer. Mas que se ele acontecer, você deve ser capaz de entender que isso pode acontecer e você não é uma vítima disso. Simplesmente aconteceu, você vai se resignar e tocar para frente e deixar isso no passado. Uhum. Isso você acha que é um fator de... Você gosta da teoria estoica para... Não sei se você conhece ou gosta. Às vezes ela parece prática demais, às vezes ela parece insensível demais. Mas eu lhe confesso que ler bastante sobre ela me conforta, assim, eu me enxergo um pouco melhorando minhas reações ansiosas a determinadas situações. Eu entendo. Veja, Bruno, eu acho maravilhoso quando a gente tem essa capacidade de planejamento, né? Então, eu tenho um plano A, eu tenho um plano B, eu estou na fase de planejamentos também. Então, adoro planejar coisas e projetar isso, né? Mas eu acho que a gente também tem que ter essa perspectiva, né? Tem que ter essa certeza de que nem tudo que a gente planeja efetivamente pode acontecer. E pode acontecer algo completamente diferente do inesperado, do esperado, do desejado. É o inesperado. Então, é interessante que a gente se planeje, mas eu acho que a gente não pode condicionar a vida da gente a apenas planejamentos, porque senão a gente vai sofrer e o nível de ansiedade vai subir a picos, né, inimagináveis. É claro que é bom ter o plano A e o plano B, até o C, tudo bem, ok, né? Mas eu não posso guiar minha vida apenas por essas trajetórias aparentemente bem planejadas, mas que podem me surpreender, né? E isso vai me frustrar muito. Acho importante que a gente se organize e amadureça e trabalhe para que as frustrações não nos destruam. Até porque as frustrações, a gente falou isso há pouco, elas podem ser uma forma estruturante. Sim. Né? É que talvez nem seja sobre planejar, mas seja sobre entender que as possibilidades existem. Ah, tá. Eu acho que isso é né? importante. E saber lidar com todas elas. Saber que Perfeito. você vai precisar lidar com todas elas. Sim, claro. Né? Para o que vier, o que der e vier. E isso não vai lhe destruir.
Isso não vai lhe destruir. Isso é que é importante, né? Sim. Você ter a certeza de que o que quer que venha, salva a morte. Aí não tem salvação. O que quer que venha, você pode lidar com aquilo. Que aquilo não precisa ser o fim do mundo, né? Que você não precisa se deixar dominar pela ansiedade, pela angústia, pela tristeza. Porque mesmo a tristeza, ela acaba fortalecendo você também, né? Os lutos, às vezes, eles são necessários na vida da gente. É a perda de um emprego, é a perda de um ente querido, a pandemia que nos fez fazer lutos quase diários, e a gente sobreviveu, né? Alguns com mais confiança, outros mais doentes. Certamente, eu acho que foi um período que a gente teve mais problemas mentais, né, no período, mas aqueles que sobreviveram certamente se sentem mais fortes hoje, né, a despeito do luto que precisaram fazer. Mas eu confesso que eu esperava mais da humanidade pós-pandêmica. A última coisa que eu queria te falar, assim, que a gente comentasse um pouco, que é outro conceito estoico e que às vezes parece que você é meio insensível, mas é sobre a impermanência das coisas e das pessoas. Sim. Essa necessidade que a gente precisa ter de entender que nem tudo é para sempre. Transitório, né? E que cada vez que você beija seu pai, ou você beija o seu filho, você tem que saber que aquilo é um ato maravilhoso e do agora. Mas é que você precisa saber que não necessariamente isso vai estar aí amanhã ou depois de amanhã. E que é por isso tão importante você saber viver aquele momento de forma plena, né? Que é uma coisa tão difícil para os ansiosos. Concordo com isso, concordo demais. Mas eu também concordo que é muito difícil, né? Até porque o ser humano, ele é imediatista. Então, eu aqui, agora, não estou pensando no amanhã, né? E justamente por essa falta de amanhã ou de planejamento, que a gente falava há pouco, a gente acaba também não valorizando o momento atual. É claro que tudo é transitório na vida da gente, mas o ser humano, ele só consegue sobreviver, eu diria até com galhardia, porque não pensa na morte. Se a gente pensasse na morte, a nossa ansiedade ia a pícaros, né? A gente não ia dar conta. Então, o ser humano, ele vive como se fosse imortal, né? Aliás, eu sou imortal, viu? Primeira vez que eu converso com alguém assim. Não imortal. sou imorrível, não sou imorrível. Mas essa ideia da imortalidade, né, não tem nada a ver com o título. Essa ideia da imortalidade é que sustenta você, porque senão você ia sofrer muito, achando que a qualquer momento a sua vida ia ser ceifada, né? Então, essa ideia de que vai ter um amanhã, eu não preciso, né, sofrer sobre o que há de vir amanhã, talvez reduza o prazer de você aproveitar alguns momentos bons hoje, mas que não tem garantia. garantia. Mas lhe deixa mais tranquilo. O amanhã vai existir. Senão a gente não daria conta, Bruno. Não é à toa que o ser humano se considera o filho de Deus. Porque Deus é imortal. E se eu sou filho de Deus, eu também sou. Eu vou ter uma vida eterna. A religião, inclusive, dá suporte a isso. Qualquer que seja a religião. Né? Para que você se mantenha imortal. A ideia da morte é avassaladora. A gente não daria conta disso. Né? E é por isso que a gente não pensa muito no amanhã. Porque o amanhã provoca insegurança. Ou deveria não pensar tanto no amanhã. Alguns. Eu estou assim, extravasando aqui de tanta coisa que eu gostaria de bater papo e tal. E conversar para mim foi sensacional. Obrigada. Esse 34º episódio do Café com Retina. Débora, como que a gente faz? Bom, primeiro eu queria que você deixasse alguma mensagem final para quem nos escuta e quem sofre, de certa forma, dessa coisa avassaladora que pode ser, pode ir além de um simples alerta de medo para algo que induz um sofrimento. Queria que você deixasse um recado para essas pessoas. Queria que vocês também comentassem aqui embaixo do vídeo como é que vocês se sentem sobre os assuntos que foram comentados aqui. Como é que vocês compartilhassem como pessoas que vocês acham que vivem essa mesmo tipo de angústia. E como vocês fizeram para se ver livre, ou para melhorar, ou para evoluir
né, e sair de alguma situação mais chata ou ansiosa da vida de vocês. Então deixa a sua mensagem e eu queria dizer que foi mais uma vez um grande prazer ter você aqui. Obrigada, Bruno. Até sua voz me acalma. Vou voltar flutuando pra casa. Né? Obrigada. Eu acho que o que eu posso deixar aqui para as pessoas que lhe seguem, Bruno, é o seguinte: você não está sozinho, você não precisa sofrer sozinho. Busque ajuda. Buscar ajuda é um ato de coragem, mas também um ato de amor e autocuidado. Amor a você mesmo. Então, cuide-se. Você é muito importante. Busque ajuda profissional. Isso é fundamental para o seu reequilíbrio emocional. E é isso. Esse foi o 34º e maravilhoso Café com Retina. Filosofia, psicanálise, psicologia, tudo que vocês precisam saber para lidar com essa tal ansiedade. E espero que vocês tenham gostado. Nos segue e compartilha. Até a próxima.